Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida palmeirense foi pega de surpresa nesta manhã com uma notícia que agitou os bastidores da academia de futebol. Danilo, ex-volante do Verdão e atualmente no Nottingham Forest, está oficialmente à venda na Europa. A informação caiu como uma bomba entre dirigentes, torcedores e comissão técnica, reacendendo o sonho do retorno de um dos grandes talentos revelados pela base alviverde nos últimos anos. E o detalhe mais saboroso para os fãs, o Palmeiras já se movimenta nos bastidores para tentar repatriá-lo. Danilo, desde que foi negociado com o clube inglês, manteve um bom nível de atuações na Premier League, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto. Com a equipe do Forest buscando alternativas no mercado e tentando equilibrar as finanças após uma temporada de resultados irregulares, a decisão de disponibilizar o brasileiro para negociação era uma questão de tempo. Agora, o volante aparece como uma oportunidade real de mercado, e o Palmeiras está pronto para agir. A diretoria do Verdão, ciente da necessidade de reforçar o meio-campo, vê em Danilo a peça ideal para recompor o setor com qualidade, juventude e identificação com o clube. O técnico Abel Ferreira, que trabalhou com o jogador em sua ascensão no time principal, já teria dado o aval para a investida. Internamente, o nome de Danilo é tratado com entusiasmo, visto como um reforço que elevaria imediatamente o nível da equipe. O momento da equipe no Campeonato Brasileiro 2025 ajuda a entender a urgência dessa movimentação. Ocupando atualmente a quinta posição na tabela, o Palmeiras luta para se manter entre os primeiros colocados, mas oscila em algumas partidas devido à falta de equilíbrio no meio-campo. A ausência de um jogador com as características de Danilo, intensidade, marcação firme e chegada ao ataque, tem sido sentida em jogos decisivos, onde o Verdão acaba cedendo espaço ou perdendo o controle no setor central. Com apenas 20 partidas disputadas na atual edição do Brasileirão, o Alviverde soma 34 pontos, com 9 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. A defesa tem sido um dos pontos fortes da equipe, mas a transição da bola para o ataque tem sido alvo de críticas. A volta de Danilo poderia ser exatamente o ingrediente que falta para dar mais dinâmica e segurança ao sistema de jogo, algo que Abel Ferreira vem buscando insistentemente. Nos bastidores, as conversas entre Palmeiras e representantes de Danilo já teriam começado de forma discreta. O jogador, que mantém vínculos afetivos com o clube e com a torcida, vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil, principalmente se for para vestir novamente a camisa que o revelou ao futebol mundial. Embora o salário e o valor da transferência ainda sejam entraves, a boa relação entre o staff do atleta e a diretoria alviverde pode facilitar o acordo. O Nottingham Forest, por sua vez, avalia propostas que giram em torno de 10 milhões de euros, valor considerado elevado para os padrões do futebol brasileiro. No entanto, o Palmeiras estuda mecanismos para viabilizar a negociação, incluindo parceiros comerciais e cláusulas de pagamento parcelado. A SAF Alviverde, que tem atuado com cautela nas janelas de transferência, sabe que essa pode ser uma oportunidade única. O nome de Danilo também figura no radar de outros clubes europeus, o que aumenta a complexidade da negociação. Equipes da França e da Alemanha já fizeram sondagens, mas nenhuma delas apresentou proposta concreta até o momento. A rapidez e a convicção do Palmeiras nesse momento podem ser cruciais para garantir a preferência do atleta e acelerar o desfecho. Nos corredores da academia de futebol, o nome de Danilo é tratado como prioridade. A torcida já se mobiliza nas redes sociais, pedindo seu retorno e relembrando lances memoráveis do volante com a camisa alviverde. A pressão popular pode ser um trunfo importante para convencer a diretoria a avançar nas tratativas, principalmente em um momento em que a equipe precisa de um símbolo de identidade para motivar a retomada. A volta de um ídolo da base pode representar mais do que um reforço técnico. Seria também uma resposta aos críticos que apontam uma certa estagnação no projeto esportivo do clube. Com um investimento certeiro, o Palmeiras demonstraria que continua ambicioso e disposto a disputar títulos em todas as frentes, especialmente num ano em que o calendário promete ser exaustivo. Internamente, Danilo é visto como um atleta com perfil de liderança, mesmo com pouca idade.
Sua postura dentro e fora de campo sempre agradou ao departamento de futebol. Além disso, seu entrosamento com parte do elenco atual, com quem dividiu o vestiário em campanhas históricas, facilitaria a adaptação e potencializaria o rendimento do grupo como um todo. Vale lembrar que o atleta já acumula experiência internacional, tendo enfrentado gigantes europeus e participado de duelos de alto nível na Premier League. Essa bagagem, somada ao seu DNA alviverde, poderia ser um diferencial nos momentos decisivos da temporada, especialmente na reta final do Brasileirão e na Copa Libertadores, onde o Palmeiras ainda sonha com o título. Do ponto de vista tático, a volta de Danilo abriria novas possibilidades para Abel Ferreira. O técnico poderia retornar a esquemas mais agressivos, como o 4-3-3 com 3 volantes de alta rotação, ou explorar variações com linha de 3 zagueiros, sabendo que teria um homem de confiança para proteger a defesa e iniciar as jogadas com precisão. Apesar do otimismo, o clube trata o assunto com discrição. O presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros evitam declarações públicas sobre negociações em andamento, mas nos bastidores, o sinal verde já foi dado. O departamento jurídico inclusive já analisa cláusulas de retorno previstas no contrato de venda de Danilo, o que poderia ajudar a diminuir o valor da negociação. O desfecho dessa novela pode acontecer nas próximas semanas, e promete agitar o mercado nacional. Caso se concretize, o retorno de Danilo ao Palmeiras seria uma das contratações mais emblemáticas dos últimos anos, resgatando a ligação entre o clube e sua base, e reacendendo o espírito competitivo que sempre marcou a história do Verdão. A possibilidade do retorno de Danilo ao Palmeiras movimenta não apenas os bastidores da academia, mas também ecoa entre os rivais. O nome do volante desperta respeito entre os adversários, principalmente pelo impacto que ele teve nas conquistas recentes do clube. Em sua primeira passagem, Danilo foi peça fundamental em campanhas históricas como a da Libertadores de 2021, em que demonstrou maturidade tática, vigor físico e leitura de jogo acima da média para sua idade. Sua eventual volta, portanto, representa não apenas um reforço técnico, mas também um recado claro ao cenário nacional: o Palmeiras está atento e disposto a elevar o sarrafo competitivo. Dentro da comissão técnica, há o reconhecimento de que o perfil de Danilo se encaixa perfeitamente na filosofia de jogo de Abel Ferreira. Trata-se de um volante moderno, com capacidade para marcar, construir e infiltrar. Diferentemente de jogadores de contenção pura, Danilo é versátil, sabe girar o jogo, distribui passes verticais e oferece apoio ofensivo, sendo constantemente uma peça surpresa nas chegadas à área. Esse repertório amplo seria um alívio para o treinador, que tem improvisado jogadores no setor em razão das ausências e carências do elenco atual. Além disso, a possível chegada de Danilo poderia trazer uma consequência colateral bastante positiva: servir como motivação extra para jovens da base. Sua trajetória serve como um exemplo concreto de sucesso, mostrando que o trabalho bem feito na formação pode render frutos técnicos e financeiros. O retorno de um filho da casa valorizaria o projeto de categorias inferiores do clube, que já revelou talentos como Endrick, Patrick de Paula e Gabriel Menino. A imagem de Danilo como referência dentro e fora de campo pode funcionar como elo entre as gerações. No vestiário, o nome de Danilo é falado com respeito. Jogadores que atuaram com ele durante o bicampeonato continental comentam com frequência sobre sua postura humilde e comprometida. Mais do que um grande jogador, Danilo era visto como um companheiro leal, sempre pronto para ouvir, aprender e ajudar. Essas qualidades humanas pesam bastante para um ambiente coletivo de alta exigência como o do Palmeiras, onde o clima interno pode influenciar diretamente o rendimento em campo. Do ponto de vista da torcida, a possibilidade do retorno de Danilo alimenta uma nostalgia carregada de esperança. Em tempos em que o futebol se tornou cada vez mais volátil, com ídolos indo embora rapidamente, ver um jogador retornar por amor ao clube é um combustível emocional. Os gritos de Danilo é da casa já tomam conta das arquibancadas virtuais nas redes sociais. Esse movimento orgânico é também uma forma de pressionar a diretoria, que precisa equilibrar o desejo da torcida com as exigências financeiras do negócio. Em termos de mercado, a repatriação de Danilo pode colocar o Palmeiras novamente como protagonista nas janelas de transferência. Nos últimos anos, o clube foi conservador em grandes investimentos, optando por equilíbrio orçamentário e contratações pontuais.
No entanto, a perda de protagonismo em momentos-chave, como na reta final do Brasileirão de 2024, levou parte da torcida a questionar essa estratégia. Trazer Danilo de volta, mesmo com custo elevado, pode ser o impulso necessário para reacender o entusiasmo e o sentimento de grandeza que sempre cercou o clube. A diretoria sabe que, para manter Abel Ferreira motivado e confiante no projeto, é necessário oferecer um elenco com peças que ele confia. O técnico português não esconde sua predileção por jogadores com histórico no clube e que entendem a cultura alviverde. Nesse sentido, Danilo se encaixa como uma luva. Ter alguém que compreende o ambiente, que conhece a metodologia do treinador e que já teve sucesso sob seu comando seria um ganho imenso em termos de adaptação e rendimento imediato. A possível contratação também levanta discussões sobre o planejamento tático da equipe. Com Danilo em campo, Abel poderia liberar mais seus laterais, sabendo que teria um volante com leitura de cobertura e reposicionamento. Além disso, o entrosamento com nomes como Rafael Veiga e Zé Rafael poderia ser resgatado com facilidade, criando uma espinha dorsal confiável e entrosada. Em tempos de excesso de partidas, jogadores que já se conhecem e sabem o que o treinador espera tendem a encurtar os tempos de resposta e reduzir erros. Outro ponto importante a ser considerado é o calendário alucinante do futebol brasileiro. O Palmeiras ainda tem compromissos pela Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão em sua fase decisiva. Um elenco curto ou com peças sem rodagem pode comprometer a temporada. Com a chegada de Danilo, o clube não só ganha um titular em potencial, como também amplia as opções de rotação e preservação de atletas, algo fundamental para manter o alto nível físico e técnico nas decisões. Não se pode ignorar também o fator simbólico. Repatriar Danilo agora, no meio da temporada, com o time ainda em disputa de títulos, traria um impacto midiático fortíssimo. Seria o tipo de contratação capaz de influenciar o ambiente psicológico do elenco, da torcida e até dos adversários. Mostrar que o Palmeiras é capaz de trazer de volta um jogador da Premier League, em plena forma e com mercado na Europa, é algo que eleva o patamar do clube em todos os aspectos. Enquanto as negociações avançam em sigilo, os olhos da torcida se voltam para o Allianz Parque com ansiedade. Muitos já imaginam a reestreia do volante com a camisa 28, correndo novamente pelo gramado que o consagrou. É esse tipo de história que o futebol brasileiro precisa, de reencontros emocionantes, de raízes que florescem novamente e de capítulos que se reescrevem com novos brilhos. O Palmeiras, por sua vez, terá que ser ágil, ousado e estratégico. A concorrência internacional não dorme, e o mercado europeu segue atento às movimentações de jovens sul-americanos. Um passo em falso pode custar caro. Mas se concretizar a negociação, o Verdão não estará apenas contratando um jogador. Estará reacendendo uma chama de identidade, um elo entre passado vitorioso e futuro promissor. O relógio já começou a contar. As próximas semanas serão decisivas não apenas para Danilo, mas para o próprio rumo da temporada alviverde. Um eventual fracasso na negociação pode obrigar o clube a buscar alternativas de menor impacto. Já o sucesso pode significar uma virada de chave na luta por títulos e no reencontro do time com a sua melhor versão. Nos corredores do futebol, onde os rumores ganham força e as certezas são escassas, uma coisa é inegável: Danilo e Palmeiras têm uma história inacabada. E o futebol, com sua mágica capacidade de unir caminhos, talvez esteja preparando mais um capítulo épico dessa jornada. Se a volta se concretizar, será mais do que uma contratação, será um reencontro com o próprio espírito da academia. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A confirmação da venda de Danilo pelo Nottingham Forest colocou a diretoria alviverde em estado de alerta máximo. Nas reuniões internas da comissão técnica e da cúpula administrativa, o nome do volante é pauta diária, tratado como peça estratégica para o presente e futuro do clube. O desejo de Abel Ferreira em contar com o jogador novamente é explícito e vem sendo reforçado nos bastidores. O técnico sabe que, para sustentar o nível competitivo do Palmeiras em alto nível, principalmente diante de elencos cada vez mais reforçados no cenário nacional, é preciso contar com jogadores que unam qualidade técnica, vigor físico e identificação com o projeto, exatamente o que Danilo representa.
Nos bastidores da negociação, o staff do atleta demonstra otimismo, embora ainda mantenha cautela. As conversas com o clube inglês envolvem valores, cláusulas e percentuais de venda futura. Há também um esforço para estruturar a operação com participação de investidores parceiros e a utilização de recursos provenientes de premiações recentes acumuladas pelo Verdão. A proposta formal do Palmeiras deve ser apresentada nos próximos dias, e há quem diga que o próprio Danilo aguarda com ansiedade a oficialização da oferta brasileira para decidir seu destino. Enquanto isso, os bastidores fervilham. Empresários, dirigentes, analistas e jornalistas acompanham cada movimentação do Palmeiras com olhos atentos. Não se trata apenas de uma transação comum, mas de um movimento simbólico, capaz de alterar o eixo das discussões do futebol brasileiro. Trazer de volta uma jovem estrela formada na base, que brilhou na Europa e escolhe retornar ao clube formador por identificação e projeto, é algo que pode inspirar outros atletas e abrir novos caminhos na gestão de carreiras. O departamento de marketing do clube, inclusive, já estuda estratégias para capitalizar o impacto do possível retorno. A imagem de Danilo como símbolo da nova geração vencedora, moldada na academia, é perfeita para campanhas de engajamento, ações comerciais e reforço da marca Palmeiras. Em um mercado cada vez mais movido pela emoção e pelo pertencimento, ter um ídolo caseiro de volta em casa pode ser a fagulha que reacende a chama entre o clube e seus milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Na análise de desempenho, os números de Danilo seguem impressionando. Mesmo sem ser titular absoluto no Forest, suas estatísticas mostram uma evolução consistente, altos índices de passes certos, desarmes por jogo, interceptações e presença ofensiva com finalizações de média distância. Esses dados reforçam a convicção do departamento de futebol do Palmeiras de que o atleta, hoje com 23 anos, está mais completo e pronto para assumir uma responsabilidade ainda maior no elenco. Sua curva de crescimento aponta para o auge técnico e físico, o momento ideal para tê-lo de volta. Com a janela internacional se aproximando do fechamento, cada hora conta. A torcida aguarda com o coração acelerado e os olhos fixos nas redes sociais do clube. A cada indício, a cada rumor, surgem correntes de esperança e expectativa. O nome de Danilo já voltou a ser cantado nas arquibancadas, mesmo sem ainda estar de volta. Um sinal claro de que sua história com o Verdão nunca foi encerrada, apenas interrompida por um novo capítulo que agora está prestes a começar. A decisão de investir pesado em Danilo também dialoga com o planejamento futuro da equipe. Jogadores como Zé Rafael e Gabriel Menino, que hoje ocupam a faixa central do campo, já começam a ser sondados por clubes de fora e podem sair em breve. Ter uma peça como Danilo no elenco é garantir não apenas um reforço imediato, mas também um pilar de transição para a renovação que já se desenha. O Palmeiras não quer apenas viver o agora, quer construir o amanhã com responsabilidade e ambição. Internamente, o clima é de mobilização total. Dos setores jurídicos ao financeiro, passando por comunicação e marketing, todos se preparam para um eventual anúncio. A estrutura está pronta, as portas estão abertas e a camisa 28 está reservada. Só falta o aceno final de Danilo e, claro, o acerto entre as partes. Caso tudo corra bem, o anúncio pode acontecer em grande estilo no Allianz Parque, com direito à apresentação oficial e casa cheia, em um evento para marcar a reconexão entre o ídolo e seu povo. A operação também serve como um recado para o mercado sul-americano. O Palmeiras não perdeu sua ambição. Mesmo diante de concorrentes agressivos como Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio, o Verdão mostra que segue sendo um dos protagonistas quando o assunto é planejamento, estrutura e poder de decisão. A repatriação de Danilo, se concretizada, pode ser o estupim para uma nova fase de crescimento e reestruturação de elenco, mirando os títulos que ainda estão em disputa nesta temporada. O sentimento nos corredores do clube é de que a volta de Danilo seria mais do que uma contratação, seria um reencontro com a essência do projeto vencedor iniciado há alguns anos. Seria a demonstração de que vale a pena acreditar em quem se forma em casa, em quem entende o peso da camisa, em quem joga com alma e entrega. Seria um grito de resistência num futebol cada vez mais movido apenas por cifras e contratos. O Palmeiras sabe que não há tempo a perder. A janela se fecha em breve, os rivais se reforçam, e o calendário não dá trégua. Mas há uma confiança silenciosa de que tudo está se alinhando.
Danilo está à venda, o clube tem interesse, o jogador deseja voltar. Os ingredientes estão sobre a mesa, basta juntar tudo, mexer com ousadia e servir ao torcedor o prato que ele tanto deseja, o retorno triunfal de um dos seus. Se o futebol é feito de histórias, essa está pronta para ser escrita com tinta verde. Uma história de ida, glória, saudade e possível reencontro. Uma história de superação e retorno às raízes. Uma história que, se tudo der certo, terminará com o Allianz Parque em festa, um abraço entre Danilo e Abel Ferreira no banco de reservas, e um time ainda mais forte para brigar por tudo que há para conquistar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.